Fala aí galera, beleza? Vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui dos serviços sobre elétrica. A gente vai estar falando um pouquinho sobre instalação elétrica, sobre um pouco de projetos. Eu trabalho já nessa área já e sempre quando a gente vai fazer instalação elétrica, eu sempre estou procurando primeiro fazer um projeto antes de fazer execuções, antes de estar fazendo a execução, para estar instalando de forma correta, segura. E vou estar mostrando um pouquinho assim como é importante ter um projeto. Aqui eu fui solicitado por um cliente para poder estar fazendo uma reforma. E o cliente me chamou lá para me ver. Ele falou para fazer uma reforma aqui na instalação dele, que está muito antiga. E eu pedi para me ver a primeira coisa, o padrão de entrada dele. E quando eu cheguei lá, que ele me mostrou, a primeira coisa que eu notei foi o padrão, né? O padrão dele, olha como é que tá. Que é o padrão dele já, ó, medidor bifásico existente, ou um medidor bifásico. Aqui, ó, duas fases. E eu notei que o cabo é um cabo trifásico no caso, tá vendo? Mas só que eu fiz as medições lá, só vem duas fases mesmo. E a conta de luz do cliente eu pedi para me dar uma olhada, também eu vi que era bifásico. Então aqui só usaram um cabo, que acho que talvez usaram um cabo trifásico, mas é duas alimentações mesmo, é um relógio bifásico. Então, aqui é a entrada, que entra uma fase, duas fases, isso aqui é o neutro. Aqui seria outra fase, mas está cortada. Olhei lá na rede também, ela não está conectada. E aqui é a saída. Note que na saída, quem fez aqui, o que fez? Pegou um pedaço desse cabo aqui, jogou aqui, cortou o branco, não usou o branco também, só usou o vermelho, o preto e o cabo de alumínio que sai daqui, por causa são neutro. Mas nota que ele fez aqui? Jogou o vermelho aqui nesse conector. A gente fala que é um conector piranha. Ele jogou nesse conector aqui, fechou um cabo fino aqui. Esse cabo aqui que está alimentando a residência. E esse cabo preto aqui que também está alimentado, que está na saída, ele simplesmente isolou e deixou ele aqui. Então a casa, que era para estar recebendo duas fases, no caso a ligação bifásica, ela está recebendo uma só, monofásica. E o cliente está pagando uma coisa que não está usando. E a culpa não é da concessionária, porque a concessionária que ela entregou as duas fases. Quem fez aqui não se atentou para isso, jogou só uma fase só e deixou uma fase aqui. Entendeu? E aí isso eu já até passei para o cliente já. Ele não sabia, por isso que a casa dele estava muito sobrecarregada. Tem coisas lá que eles nem usam, porque eles estavam alegando que estava sentindo já um cheiro assim de borracha queimando, entendeu? Então, para você ver, nem disjuntor aqui tem, é direto, ligação direta. E aqui são uma foto do quadro, que é o quadro dele, lá dessa residência. É bem antiga a residência. É uma casa bem antiga, nunca foi feito, só foi feita talvez essa manutenção há muito tempo atrás, que o cliente me disse. Tá vendo aqui, uma caixinha de ferro com disjuntores NEM antigo. E eu decidi abrir para me dar uma olhada, para ver se estava chegando essa alimentação aqui, que eu vi dois disjuntores. E eu abri a caixinha, né, o quadro, e estava assim, ó, dessa forma aí. Só que tem um porém, não tinha alimentação nenhuma nele. Eu coloquei o alicate amperímetro aqui para poder fazer a medição. Não tem corrente, não tem fase, não tem nada. Então a casa está sendo alimentada por um outro lugar. Então eu decidi fazer o que o cliente quer, que a gente matasse tudo e fizesse um novo quadro de distribuição. Tá aqui, ó. Isso aqui é o quadro de distribuição existente e aqui seria um novo quadro de distribuição que a gente vai fazer. Isso aqui é um projetinho dele, como é que vai ficar para estar alimentando essa residência aí. Mas vamos falar aqui do medidor de entrada, do padrão de entrada. O que eu vou fazer? Esse conector aqui, já que eu olhei lá, o disjuntor não tem disjuntor que alimenta, não tem disjuntor que faz a interrupção, não tem nada, que está direto. Então, o que eu vou fazer?
eu vou tirar esse conector aqui. Tá vendo aqui, ó? Vem a entrada aqui, mesmo cabo de alumínio. Vai entrar aqui e aqui sai, ó, as duas fases. Ó, entra 2 fases e sai as 2 fases. Aqui tem um porém. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a interligação entre o aterramento funcional, que a gente fala que é o aterramento do padrão, para o neutro. Só que aqui eu vou ter que fazer uma mudança. Eu vou ter que soltar isso daqui e botar uma conexão. Tá vendo como é que tá? Parece que foi enrolado mesmo só com a mão, assim, com o alicate, entendeu? Tá zinabre. A gente vai fazer uma conexão melhor aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a conexão que a gente vai fazer. Isso aqui já é o aterramento funcional, já é existente já. A gente vai chegar aqui, vai conectar ele nesse neutro, mas vai botar um conectorzinho aqui para estar fazendo essa conexão de equipotencialização do neutro e terra. A gente vai estar fazendo aqui. Aqui são as saídas. Esse cara aqui a gente vai tirar ele e vai estar fazendo o quê? Vai estar colocando uma caixinha que a gente fala que é uma caixa de disjuntor, que a gente fala que é o CDJ. A gente vai estar colocando aqui essa caixinha aqui justamente com o disjuntor para estar fazendo essa interrupção. Se tiver uma sobrecarga na rede, tiver um curto, ele vai estar fazendo essa primeira proteção aqui já. Lá não tem, a casa não tem proteção, então ele vai estar fazendo essa primeira proteção aqui já. Daqui ele vai sair e vai chegar no quadro, esse novo quadro que a gente vai estar montando. Esse é um quadro de distribuição novo que a gente vai estar montando. Então aqui ele vai chegar aqui, vai estar alimentando. Esse disjuntor aqui vai ser o disjuntor geral do quadro. O neutro, o que a gente vai fazer com o neutro? A gente vai estar fazendo um aterramento de proteção para estar alimentando esse quadro. E para estar alimentando os circuitos também, existentes que a gente vai fazer. Aqui vai ser o aterramento de proteção. Eu fiz um desenho aqui, botei como fosse 3 hastes de 5/8, altura de 2,40 centímetros. A gente vai estar fazendo aqui. E aqui a gente vai estar fazendo o que a gente fala que é a equipotencialização principal entre a fase e o neutro. A gente vai chegar com o neutro lá do medidor, tá chegando aqui. O terra, que a gente vai estar fazendo o aterramento, vai estar chegando aqui junto e vai estar saindo o cabo neutro e o cabo de terra para estar alimentando esse quadro, para estar chegando no barramento de neutro do quadro e o terra vai estar chegando no barramento de terra. E aqui vai estar saindo para a gente poder alimentar os circuitos, chuveiro, tomada, iluminação, ar-condicionado. O que o cliente for colocar, aqui já vai estar saindo as proteções. Aqui, nesse quadro aqui, eu não coloquei IDR nem DPS, porque eu não sei se o cliente vai querer. Entendeu? Eu vou estar passando para ele certinho, se ele for querer o DPS e o IDR, eu vou estar acrescentando nesse quadro aqui. Mas primeiro eu vou passar para ele ainda. Estou fazendo só um exemplo aqui, mais ou menos aqui, de como a gente faz, né, um projetinho para a gente estar fazendo essa montagem, né, da instalação elétrica, como a gente pode fazer no passo a passo. Como se deve fazer o passo a passo? Aqui a gente está fazendo tudo dentro da norma, da NBR 5410, que vai falar como se deve passo a passo para você fazer uma instalação elétrica segura e correta. Então aqui também eu tenho um programinha que eu uso bastante. Eu gosto muito desse programa aqui, que ele vai me dar a descrição que eu posso colocar depois do quadro. Aqui são os nomes do circuito. Isso aqui é só um exemplo só, né? Não é daquele quadro ali não, tá? Eu peguei aqui só para a gente mostrar para vocês como eu faço passo a passo, como eu vou elaborar, como eu elaboro para fazer um serviço de elétrica, entendeu? Passo a passo certinho. Aqui é o nome dos circuitos. Aqui é a potência do circuito que eu coloco. Aí aqui vai já me dar a reativa e a aparente. Eu botando aqui a potência ativa, ele já me dá a potência reativa e a potência aparente. Isso aqui já é a corrente nos barramentos. Isso aqui é o que? É o balanceamento que ele faz automaticamente para mim. Esse programa já faz para mim o balanceamento. Se for, no caso, um sistema trifásico,
ele vai balancear as 3 fases. Se for um bifásico, ele vai balancear as 2 fases. Aqui é o fator de potência, aqui é a tensão dos circuitos, aqui vai ser o cabo, aqui é um cabo de 2,5 e aqui seria o disjuntor. Tá vendo aqui, ó? Aqui fala corrente dos barramentos, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um exemplo aqui já, tá vendo? Ó, R, a primeira fase dá 40,95 A, a segunda tá dando 38,98, a terceira dando 38,6 A. Tá vendo que elas estão quase bem pertinho da outra? Não tem assim uma fase que está muito sobrecarregada, que está muito acima. Tá dando aqui 40,95, é um vírgula ampere, aqui nem dá 2, 1. Aqui dá o total no caso aqui da potência, né, ativa, aqui é a reativa e aqui é a aparente. Então é mais ou menos assim que eu faço quando vou fazer algum serviço de instalações elétricas. A primeira coisa que eu pego, eu vou até o cliente, vejo a necessidade da instalação dele, entendeu? Eu vejo tudo certinho, faço as anotações, tiro algumas fotos e depois eu passo para o cliente mais ou menos o que tem que ser feito, dentro da norma, é claro, para que venha tudo ocorrer bem, com segurança principalmente, porque a gente sabe que a gente está lidando com uma coisa que, além de ser fatal, né, pode também ter percas também de equipamentos, queimas, entendeu? E é por isso que eu vou estar passando para ele depois sobre os dispositivos que pode ser colocado também no quadro, como o IDR e o DPS. Tá ok, galera? Valeu, se você gostou aí do pouquinho do que eu falei aqui sobre instalações elétricas, sobre o serviço que eu vou fazer. E eu vou estar mostrando um pouco na prática também depois, quando estiver fazendo a instalação. Na prática eu vou estar mostrando para vocês o quadro, esse serviço aqui do medidor e o aterramento também, tá? Vou estar mostrando passo a passo na prática lá na hora lá para ver como é que a gente vai fazer lá para a gente estar podendo estar executando de uma forma correta e segura. Valeu? Se você gostou aí, deixa seu like, compartilhe para seus amigos, dá uma força aí no canal para o canal tá crescendo. Valeu? Obrigado aí, galera. Fica na paz aí. Tamo junto.